O maior desafio na psicanálise e na psicologia hoje é fazer o paciente compreender e entender e encarar a sua realidade de frente para mudar a trajetória da sua própria vida. Pois uma pequena mudança já é o suficiente para causar ou para gerar uma crise interna. Não existe ninguém normal. A vida não é uma doença. A vida é um lugar de sofrimento e de alegria. A vida é um lugar de contenção e de expansão. A vida é um lugar de perdas e ganhos. A vida, ela é dual, porque a realidade, ela se apresenta de duas formas. E crescer é perder ilusões, e amadurecer é continuar caminhando, mesmo quando tudo parece sem sentido. Porque o indivíduo desperto, ele não busca mais a felicidade, ele busca por lucidez. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a esquizofrenia, um transtorno mental que se encontra exatamente neste livro aqui. Livro este, o qual eu estarei fazendo a leitura em uma página específica, onde fala do transtorno mental da esquizofrenia. Acompanha comigo a leitura e um pouco mais adiante eu também estarei fazendo a leitura em uma página específica neste livro aqui, o livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, o criador da logoterapia, uma abordagem psicoterapêutica criada e desenvolvida pelo próprio Dr. Frankl. Acompanha comigo. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta o pensamento, as emoções e o comportamento de uma pessoa. É caracterizada por uma desorganização dos pensamentos, por alucinações, delírios, falta de motivação e alterações significativas na percepção da realidade. Vamos à leitura do livro. Características diagnósticas. O sintoma característicos da esquizofrenia envolvem uma gama de disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais. Mas nenhum sintoma é patognomônico do transtorno. O diagnóstico envolve o reconhecimento de um conjunto de sinais e sintomas associados a um funcionamento profissional ou social prejudicado. Indivíduos com o transtorno apresentarão variações substanciais na maior parte das características, uma vez que a esquizofrenia é uma síndrome clínica heterogênea. Continuando a leitura, as características associadas. Indivíduo com esquizofrenia podem exibir afeto inadequado. Por exemplo, rir na ausência de um estímulo apropriado.
humor disfórico que pode assumir a forma de depressão, ansiedade ou raiva. Padrão de sono perturbado, por exemplo, sono durante o dia e atividade durante a noite. E falta de interesse em alimentar-se ou recusa de comida. Vamos falar então agora sobre as consequências funcionais da esquizofrenia. A esquizofrenia está associada a significativa disfunção social e profissional. Entre indivíduos com esquizofrenia, déficits na capacidade de leitura são mais graves do que seria previsto pelos prejuízos cognitivos gerais associados ao transtornos. Tudo isso para um relato de um cidadão, de um jovem que, após uma conversa curta, ele apresenta, ele expõe e ele mostra a sua doença, a sua patologia, a sua esquizofrenia, como se fosse uma carteira de identidade. Ao mesmo tempo, como se fosse a própria identidade do próprio sujeito, o indivíduo. Indivíduo esse, ao mesmo tempo, durante o relato do mesmo, fica muito claro e evidente que também há o uso presente de estimulantes, drogas, psicoativos. E aí você vê que uma parte da sociedade e uma parte da população faz questão de exibir, de rotular-se, de mostrar, de identificar. Eu sou esquizofrênico. Eu carrego comigo uma doença X. E a grande pergunta que fica é: será que, diante de tantos acontecimentos, diante de uma perturbação e um agravamento no quadro clínico de saúde desta mesma pessoa, diante das circunstâncias as quais ela não quer deixar para trás, ultrapassá-las, recomeçar uma nova vida, ressignificar, será que realmente há uma necessidade de manter um tipo, uma espécie de vício, algum tipo de alucinógeno? Fica essa grande pergunta. É necessário também que o ser humano, que o indivíduo resgate a sua própria consciência, para que venha se libertar das amarras do passado, com a visão no hoje, no presente, mas também caminhando em direção ao amanhã, ao futuro. Porque no final, a decisão será sempre individual e pessoal. Em última análise, tem pessoas que preferem pagar o preço do fracasso, tudo para não ter que olhar para dentro de si, para não ter que fazer um mergulho íntimo no seu inconsciente, a fim de buscar retratar
ressignificar, dar um novo sentido na sua própria condição de vida infeliz, insatisfeita e, quem sabe até talvez, miserável. No livro Em Busca de Sentido, o Dr. Viktor Frankl está atendendo um paciente e o paciente questiona o Dr. Frankl qual é a diferença entre logoterapia e a psicanálise. E ele pede que o Dr. Frankl fale isso rapidamente, com uma única palavra, de uma maneira muito simplificada possível. Então, a fala do paciente é a seguinte: poderia o senhor dizer-me, numa única sentença, o que quer dizer logoterapia? E aí, o Dr. Viktor Frankl vai responder: ao menos qual a diferença entre psicanálise e logoterapia? E o Dr. Frankl replica: mas em primeiro lugar, pode o senhor dizer-me com uma só sentença o que pensa ser a essência da psicanálise? E aí o paciente responde para o Dr. Viktor Frankl: durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. E o Dr. Frankl continua respondendo agora, ao que retruquei imediatamente com o seguinte improviso: bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de escutar. É exatamente aqui neste ponto a ser observado. O paciente, certas vezes, precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se escutar. Lembrando que o Dr. Freud, Sigmund Freud, deixou claro que na psicanálise o paciente deve e tem que ser implicado no processo. Na psicanálise, o paciente será implicado. Ele vai ter que observar o seu inconsciente para tomar consciência do qual rumo e direção a sua vida está caminhando. Viktor Frankl. Obviamente, essa formulação simplifica demais as coisas, mesmo assim. A logoterapia, de fato, confronta o paciente com o sentido de sua vida e reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para a sua capacidade de superar a neurose.